Então, tendo visto o equilíbrio líquido-vapor através da lei de Raoult, né, que diz que existe uma igualdade de pressões parciais nesse sistema ideal, né, entre os componentes na fase líquida e na fase vapor, a gente apresenta agora a lei de Henry. Tá? A lei de Henry ela é uma lei empírica também, né? Que serve para descrever a absorção de um gás no líquido. Né? Geralmente esse gás que está absorvido no líquido ele está presente em pequenas proporções. Então, naquele copo d'água do nosso exemplo lá, né, para facilitar aquela conta que nós fizemos para exemplificar a descontinuidade, né, das frações molares no equilíbrio termodinâmico admitido ali na interface, nós desprezamos qualquer presença do ar dissolvido no líquido. Né? A gente admitiu que o líquido estava puro. Mas, na verdade, os gases presentes no ar, o nitrogênio, o oxigênio e tal, eles se dissolvem em pequenas proporções no líquido. Né? Um outro exemplo, né, corriqueiro é uma garrafa de refrigerante, uma latinha de refrigerante ou de uma bebida com gás carbônico, né? O gás carbônico presente ali no líquido, ele está dissolvido, ele é um gás, ele está naquelas condições, sei lá, de temperatura ambiente ou de temperatura baixa e tal. A temperatura é uma temperatura maior do que a sua temperatura crítica, né? E ele está dissolvido ali no líquido, certo? Então, às vezes o gás carbônico, nem sempre, porque tem um ponto crítico um pouco diferente assim dos demais gases, mas se a gente pensa no oxigênio e no nitrogênio, né, quase sempre, em quase a maioria das aplicações que a gente vê, ele é um gás dissolvido que está ali acima da sua temperatura do ponto crítico. Né? Então, como é que a gente vai descrever, por exemplo, olhando lá pelo lado do líquido, né, em que a gente fazia a pressão como sendo a média ponderada das pressões de saturação, né, com relação às frações molares, como é que a gente vai descrever essas pressões de saturação agora para um gás, né, que está acima da sua temperatura crítica? Não existe, né, não existe pressão de saturação para alguma substância que está acima da sua temperatura crítica. Né? Então, a lei de Henry ela entra para corrigir esse efeito. Né? Então, é exatamente como está colocado aqui, a absorção de um gás, né, assim, definido por estar acima da sua temperatura crítica, no líquido, concentrações baixas, né, geralmente está presente, ou seja, uma condição que a gente chama de diluição infinita, né, e aquele X do gás, ele é bem baixinho, certo? Tá? Então, nessa situação que é mostrada aqui na figura, né, nós temos daqui da interface para baixo o líquido, né? Então, aqui seria o X da água, né? O X da água, é, é, igual à unidade, longe da interface, mas aí, digamos, nessa situação em que eu coloco, eu tenha fervido a água, né? Tenha fervido a água, coloco ela no copo, então ela não tem nenhum gás dissolvido ali dentro, e coloco ela em contato agora a partir de um determinado instante com o gás, certo? Então, a partir daquele instante, o líquido vai absorver um pouco do gás, né? Porque existe uma diferença de potencial químico do gás no vapor para o líquido, né? Não tem nenhum gás dissolvido no líquido, então o potencial químico ali é zero, então existe uma diferença de potencial químico ali, e existe uma diferença de potencial químico entre o líquido, né? A substância que tem maior presença no líquido, e o seu vapor no gás. Né? Então, ao mesmo tempo que existe uma evaporação daquele líquido, né, do líquido para o vapor, existe uma absorção do gás, da fase gás para o líquido. Né? Então, o fluxo de massa ele ocorre nos dois sentidos. O componente, digamos, que é a água, evapora, e o componente 2, que é o gás, né, o nitrogênio, o oxigênio e tal, ele é absorvido no líquido, certo? Só que esse gás está a uma temperatura
acima da sua temperatura do ponto crítico, e eu não tenho como estabelecer lá na relação da pressão olhando pelo líquido a sua pressão parcial. Tá? Então eu tenho que lançar mão de uma relação que é empírica. Né? Então, na verdade, eu substituo para aquele gás, né, na expressão, deixa eu só voltar aqui para facilitar, né, na expressão nessa expressão aqui, né, da pressão de bolha pelo lado do gás, no que seria o gás, vamos chamar o gás de 2 aqui, no que seria o gás, ao invés de usar aqui uma pressão parcial, naquela temperatura que é acima da temperatura crítica, eu substituo essa pressão de saturação por uma constante, tá? Por uma constante empírica, que é o que está aqui. Ó. Avancei um pouco mais para aquele gás em questão, né? O equilíbrio ditado pela igualdade das pressões parciais, ele é esse aqui pelo lado do gás, que é a sua pressão parcial, e esse aqui pelo lado do líquido. Eu estou substituindo o PS por uma constante que é chamada constante de Henry. Tá? Então, para calcular a relação de, de equilíbrio ali, né, eu tenho que no líquido a minha fração molar do equilíbrio daquele gás é a pressão parcial que ele tem no gás, né, na fase gás, que é simplesmente esse produto aqui, dividido pela constante de Henry. A constante de Henry é uma constante empírica tabelada para diversos gases. Tá? Novamente, a gente continua a ter as descontinuidades aqui, tá? Mas isso vale para um gás dissolvido que está acima da sua temperatura crítica. Tá? Notem aqui ó, que existe uma relação matemática para a gente calcular essa constante de Henry, né, em função da temperatura para diversos gases. A relação a correlação dela é essa daqui, né? Uma constante, um fator pré-exponencial correspondente à temperatura de 298 Kelvin. Essa aqui é a temperatura em Kelvin, né? E o C é uma constante. Tá? Então, aqui para vários gases, eu tenho a constante de Henry na temperatura especificada, né? E o valor de C daquela constante ali dentro do exponencial também para ser colocado aqui. Tá? E aí uma coisa interessante que a gente nota, né, é que assim, ao fazer né, a substituição ali, calcular a constante de Henry, né, a gente nota a partir dessa expressão aqui, ó, tá, que a fração molar no equilíbrio para um determinado gás, ela aumenta com a pressão, então ela é diretamente proporcional à pressão, né? E ela é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, se eu aumento a pressão, eu consigo solubilizar mais gás no líquido. E se eu aumento a temperatura, a tendência é solubilizar menos gás no líquido, menos daquele gás no líquido. Isso faz todo sentido, né? A gente pode pensar em diversos exemplos. A mesma garrafa de água mineral com gás, né? Se eu aumento a temperatura, ao abrir a garrafa, a temperatura é alta, eu tenho uma liberação muito maior do gás. Por quê? Porque naquela condição, né, de maior temperatura, e quando eu abro a tampinha e equalizo a pressão com a pressão atmosférica, a termodinâmica está me dizendo que o que cabe ali de gás é um valor muito menor do que o que estava anteriormente quando a garrafa estava pressurizada. Então o que acontece é que existe uma liberação rápida, né, daquele gás. Né? Se eu aumento a pressão, eu consigo solubilizar mais gás. Então aquela chamada doença dos mergulhadores ou da descompressão, né? Então, o mergulhador, quando ele está lá no fundo do mar com o seu tanque de ar comprimido, ele está respirando um ar que é pressurizado, ele está pressurizado, né? Então a sua corrente sanguínea absorve bastante nitrogênio, né? Consegue absorver bastante nitrogênio. Então, na hora de voltar à superfície, ele tem que voltar em etapas, né? Para que dê tempo, né, de, assim, ao reduzir a pressão, à medida que ele vai subindo,
a corrente sanguínea consiga liberar aquele nitrogênio, porque se ele faz isso muito rapidamente, o nitrogênio sai muito rápido de solução, forma bolhas, né? E isso pode levar, inclusive, até a morte do mergulhador, certo? Então, o gás nitrogênio, o oxigênio dissolvido na corrente sanguínea, também vai obedecer a lei de Henry, tá? Então, é isso que essa expressão que está mostrando para nós, tá bom? E finalmente, só para a gente terminar esse capítulo, eu mostro aqui o equilíbrio gás sólido. Tá? Para acompanhar essa expressão aqui, eu vou mandar para vocês uma tabela, né, com essas constantes. O que a gente tem aqui, na verdade, é um gás, né, que está em contato com o sólido. Então imagina, existem vários exemplos, né? Um exemplo que me vem à cabeça agora é o exemplo da borracha, né? A borracha, o material sólido, ele absorve gases, certo? Então se ele está num ambiente pressurizado, ele vai absorver um pouco dos gases que tem naquele ambiente. Isso pode levar, sei lá, uma degradação da borracha em função do tempo, ou alteração de suas propriedades, enfim, né? Então, isso aqui seria, por exemplo, a concentração molar do componente I gás no sólido, borracha, por exemplo, tá? Estou usando borracha como só para facilitar o entendimento, ela vai ser, numa situação de equilíbrio, ela vai ser proporcional à pressão parcial daquele componente, daquele gás, numa mistura gasosa, digamos assim, daquela espécie numa mistura gasosa, né? Quanto maior a pressão parcial daquela espécie, maior vai ser a concentração, e uma constante, né, que é a solubilidade, que essa sim é tabelada, certo? Tá? Então, quanto maior a solubilidade, né, e também quanto maior for a pressão parcial daquela espécie no gás, em contato com o sólido, maior vai ser a concentração de equilíbrio daquele gás no sólido. Né? Então a gente pode pensar numa situação de difusão em que eu tenha a interface entre os dois meios, né? A minha borracha daqui para cá está livre de qualquer gás dissolvido, mas à medida que eu encosto aqui uma atmosfera com uma pressão parcial alta daquela espécie e ela tem uma propensão, ou seja, uma solubilidade alta, vai ocorrer uma migração daquele gás para dentro do meio, né? Tá? E aí é claro que a velocidade dessa migração vai depender de uma outra propriedade que é a difusividade. Essa a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas no equilíbrio, o que essa expressão, né, que está em tela está me dizendo é que o máximo que eu consigo comportar de gás dentro daquele sólido, né, daquele material sólido, é diretamente proporcional à pressão parcial exercida pelaquela espécie, né, e à solubilidade. É exatamente o mesmo raciocínio para a constante de Henry, tá? Só que a constante de Henry, ela estava aqui no denominador, tá? Mas eu posso pensar na solubilidade como sendo o inverso dessa constante. É um parâmetro empírico que me diz, né, à medida que a temperatura aumenta, se a solubilidade aumenta, se ela se a concentração máxima aumenta ou diminui, certo? Tá? Então, com esse slide, a gente conclui esse capítulo 1, né? Tem um material adicional que vai ser passado para vocês, a gente já tem capacidade de realizar os exercícios da primeira lista, tá bem?